Então, segura o boneco. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que ama a Ayurveda ou está aprendendo a amar. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as gunas, as qualidades dentro da Ayurveda, os pares opostos das qualidades que nos ajudam a entender cada vez de forma mais clara e objetiva o que significa dosha, o que significa gunas da mente, o que significa Ayurveda. Ayurveda, a ciência da vida, nada mais, nada menos é do que um estudo das qualidades, dos elementos e de como eles se combinam para assim formar uma coisa muito doida que a gente chama de vida. Vai chegando por aqui, vai pegando seu caderninho, vai ficando à vontade que a aula de hoje é para a gente entender de uma vez por todas o que são essas qualidades e entender de uma vez por todas o que significa cada uma dessas qualidades para a nossa vida. Afinal de contas, entender o que significa cada uma dessas qualidades é entender as características do nosso corpo, é entender as características do meio que nos cerca, é entender as características e qualidades do alimento que a gente ingere. Então, basicamente, as qualidades dentro da Ayurveda são a base de tudo. Através delas, a gente consegue identificar tudo aquilo que está ao nosso redor e, a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento, a gente consegue determinar se aquilo é bom ou não para o nosso corpo, para a nossa saúde naquele momento. Vai chegando por aqui, vai compartilhando essa live com quem precisa entender isso, que eu vou tomar aqui o meu golinho de água e a gente já vai começar. Bom, vamos lá. Eu não gosto de ficar esperando, eu não gosto de ficar enrolando, então vamos tacar-lhe pau nesse carrinho, Marco. Gunas. As gunas, basicamente, são as qualidades aos quais a gente consegue determinar o efeito de uma substância dentro do nosso corpo. Então a gente pode dizer que as gunas por si só, elas não possuem um efeito em nós, mas as substâncias que possuem essas gunas, ou seja, as substâncias que possuem essas qualidades, essas sim são capazes de produzir efeitos no nosso corpo. Seja esse efeito físico, seja esse efeito de forma, um efeito farmacológico, independente disso. Então, as qualidades, elas não possuem ação, mas as substâncias que possuem essas qualidades possuem ação em nosso corpo. Então, as gunas, elas servem basicamente para que a gente possa identificar na essência da essência, qual que é o propósito da Ayurveda? É uma ciência medicinal. Se transformou ao longo dos anos em uma forma de autoconhecimento, em uma forma de prevenção de saúde, mas lá atrás era para tratar adoecimentos. Então as gunas, as qualidades, chegaram com um propósito de facilitar o entendimento da doença em si, do fator causativo do adoecimento, que a gente chama de reto. Chegou para identificar quais são as características dos sintomas apresentados por aquele paciente, que a gente precisa entender quando a gente quer falar de tratamento, e chegou para a gente também identificar e determinar qual a melhor forma de tratar esse adoecimento que aquela pessoa está passando. Lembrando aqui que caso você queira me ver numa tela maior, no seu computador ou até na sua televisão, eu estou ao vivo no YouTube também, é só entrar lá no canal Gustavo Ayurveda que você consegue me assistir lá de Full HD, tá? Dito isso, as gunas, elas têm aí esse propósito da gente, então, identificar qual é o fator causativo do adoecimento e as suas características, quais são as características dos sintomas apresentados pelo paciente ou por nós mesmos e, assim, identificar o que eu preciso fazer para trazer a qualidade oposta para voltar ao equilíbrio. A ideia dessas qualidades é identificar qual o caminho mais rápido para a gente voltar ao estado de equilíbrio, certo? Então, são 20 as gunas, são 20 as qualidades, que são 20 pares, 10 pares de opostos, na verdade. Então, eu vou falar aqui para você
Você provavelmente não vai decorar todos, mas eu vou falar de cada um deles ao longo dessa aula e eu vou trazer a característica de cada um deles. Então, se você não entendeu nada quando eu falei que banana é mais pesada que a pera, se você não entendeu nada quando eu falei que salada e carne são pesados, fica comigo que hoje você vai entender tudo que você precisa sobre as qualidades. Eu não dou uma aula dessa nem dentro do movimento Ayurveda. Boa noite, Ká. Seja muito bem-vinda. Então, presta atenção, pega o caderninho, porque hoje a aula é realmente para quem já quer dar um passo além dentro da compreensão da Ayurveda. Então, são 10 pares de opostos. Os principais, como eu já falei essa semana, são pesado e leve, seco e untuoso e quente e frio. Esses são os mais fáceis de serem identificados na nossa vida. Esses são os mais simples da gente encontrar em quase todas as coisas que nos cercam na nossa vida. Porém, são 10 os pares de opostos e eu vou falar os 20, na verdade, aqui agora para você. Então, a gente tem pesado e leve, a gente tem quente e frio. Na verdade, eu vou falar de uma forma aqui que está na tabelinha, porque cada lado tem um jeito. Então, dá uma rebobinada aqui. Pesado e leve. Lento, maçante ou rápido e penetrante. Frio e quente. Oleoso ou untuoso e seco. Suave e áspero. Consistente ou sólido e líquido. Macio e flexível, duro ou rígido. Estável ou instável. Nebuloso e viscoso ou claro e límpido. Denso e sutil. Esses são os 10 pares de opostos. Basicamente, tudo que a gente encontra hoje no universo de substância, de qualidade no nosso corpo, a gente consegue identificar pelo menos 5 ou 6 dessas qualidades facilmente. Porém, as mais fáceis das fáceis, como eu falei, seco e untuoso, pesado e leve ou quente e frio. Então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas qualidades para que fique mais fácil, para que você possa identificar essas qualidades aí no seu dia a dia e identificar também o que você precisa fazer para voltar ao seu estado de equilíbrio. Então a primeira de todas é a qualidade pesada. A qualidade pesada é aquela que normalmente é difícil de digerir, é aquela que produz peso no nosso corpo e na nossa digestão e é, então, considerado algo pesado. É aquilo que possui moléculas densas, bem compactadas e que normalmente vai produzir essa densidade dentro do nosso corpo também. Apesar da gente ter ali uma qualidade que é só a qualidade densa, a gente vai fazendo um mix aí dessas qualidades. Então, o que são, por exemplo, alimentos de qualidade pesada? A gente tem as carnes, a gente tem os queijos, a gente tem os carboidratos, a gente tem a salada. Só que a salada não é tão pesada quanto a carne, mas ela é pesada também. A gente vai entender mais o porquê. Comer em excesso é algo que transforma a qualidade daquele alimento em pesado. Consumir alimentos incompatíveis. Quem assistiu à aula número 4 da Jornada Agni, que está disponível lá no YouTube, que está disponível aqui no Instagram também, e viu sobre as incompatibilidades alimentares, sabe do que eu estou falando. Se você ainda não sabe, assiste essa aula depois, porque ela ficou muito boa também. Então, alimentos incompatíveis também se transformam em uma qualidade pesada. Dormir à tarde ou dormir logo depois de comer também transforma aquele alimento em pesado. E, por exemplo, a gente tem aqui, eu vou falar um pouco dos elementos também, caso você não faça ideia dos elementos, assista a aula de doshas, que está também no YouTube, que está também aqui no Instagram, porque é impossível a gente conseguir resumir tudo, da Ayurveda, mas tudo vai se conectando. Mas se você já entendeu os elementos, a gente tem o elemento terra e o elemento água formando a qualidade pesada. Essa qualidade pesada a gente encontra também, principalmente, em Kapha Dosha. Kapha Dosha, que é a combinação do elemento terra com a combinação do elemento água em predominância, tem, dentre as suas muitas características, que eu vou falar no final da aula aqui também, se você não faz ideia de quais são as características de Vata, Pitta ou Kapha, fica aqui comigo até o final da aula que você vai descobrir.
a gente tem ali terra e água se combinando e formando capa doxa nessa predominância. O oposto da qualidade pesada é a qualidade leve. E a leveza é aquilo que é de fácil digestão e assimilação pelo nosso corpo, é aquilo que promove leveza dentro do nosso corpo, é aquilo que possui moléculas mais espaçadas, é aquilo que normalmente é de mais fácil digestão, é mais fácil assimilação, que não vai pesar tanto no nosso corpo, que a gente pode consumir, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, é aquilo que a gente pode consumir quando a gente tem que fazer alguma coisa que demande muita energia e que a gente não pode ficar pesado, denso, né? Estável demais, então a gente come alguma coisinha mais leve. Ah, vai fazer não sei o que, come uma coisa leve. Ah, preciso ir treinar, come uma coisa leve. Ah, vou viajar, come uma coisa leve. Ah, vou surfar. Não coma, porque senão dá refluxo, mas se for comer, come uma coisa leve. Então a gente tem alguns exemplos aí, né? Frutas são leves, alimentos bem cozidos, né? Se transformam em mais leves. Então, se eu pegar um arroz e cozinhar ele até ele ficar soltinho, ele vai ter ali uma qualidade pesada. Só que se eu pegar esse mesmo arroz e cozinhar ele bastante, com um tantão de água, ele vai ficando cada vez mais leve até ele se transformar numa sopinha e ficar no máximo de leveza que ele consegue. Água morna é algo leve, que a gente consegue digerir com facilidade. Os chás têm potência leve também. Por que muita gente fala, Gu, eu tomo chá antes de dormir, mas eu acordo no meio da noite. Eu não consigo ter um sono de qualidade. Eu não consigo ter um sono constante. O chá tem qualidade leve. Se você consome algo leve logo antes de dormir, primeiro que provavelmente você vai acordar para fazer xixi, e se não acordar para fazer xixi, você vai acordar no dia seguinte morrendo de vontade de fazer xixi, e aquelas últimas 1 hora, 2 horas do seu sono já vão ser ali num limbo entre, nossa, será que eu levanto para ir fazer xixi e não estou com sono demais? Então, eu recomendo que você tome chá no máximo 1h30 antes de deitar. O chá tem qualidade leve. Gu, o que eu tomo então antes de dormir? Se eu quero tomar uma coisa meia hora antes de dormir, o que eu posso tomar? Você pode tomar um leite de tâmara com um pouquinho de alcaçuz, por exemplo, que vai ser um sabor doce, que vai ser mais denso, vai ser mais pesado e que vai facilitar o seu sono. Tá? Eu tomo leite de vaca, então você pode tomar um leite de vaca morno, que vai ser ótimo para te ajudar a dormir. Tá? Então, temperos têm qualidade leve, tomar vento aumenta a qualidade leve dentro do nosso corpo, viajar de avião ou viajar de carro também, ou viajar de ônibus, viajar de forma geral aumenta a qualidade leve, mas viajar de avião aumenta muito mais porque a gente muda a pressão atmosférica, um monte de coisa fica ali no ar-condicionado, né? Então, aumenta a qualidade leve no nosso corpo. Então, a qualidade leve, ela é algo bom, né? É algo bom para quando a gente precisa dessa leveza. Porém, em muitos momentos da vida, a gente precisa de um pouco mais de peso, a gente precisa de um pouco mais de densidade. Pessoas que comem dietas crudívoras, por exemplo, elas aumentam demais a qualidade leve. Então, o que a gente faz, por exemplo, quando a gente quer transformar uma fruta que é qualidade leve, mas também pode ser pesada, em algo mais leve, mas de mais fácil digestão. Leve e pesada fica complicado, né, de entender. Mas, por exemplo, uma banana, ela pode ser pesada para um capadosha que acabou de acordar cheio de muco, com um fogo digestivo baixo. Ela pode ser leve se for uma pera, por exemplo, para um pita dosha que acorda já com fogo digestivo lá em cima. Então, tem algumas variáveis aí dentro. Porém, se eu quiser transformar essa banana num alimento mais leve para esse capa dosha, eu vou cozinhar, como a Juju falou aqui no Instagram, eu vou cozinhar ela e eu ainda vou colocar um pouquinho de especiaria ali, uma canela, um cardamomo, e aí eu consigo transformar a banana, que é um alimento untuoso e pesado, né? Que ele é gosmento, quando ele naturalmente gosmento. Você passa a mão na banana, sua mão fica gosmenta, pegajosa. Eu transformo a qualidade dessa banana em algo muito mais leve, eu separo as moléculas dela através do cozimento e adiciono algumas especiarias e transformo ela num alimento mais leve. Agora, se eu fizer a mesma coisa com uma pera para uma pessoa vata, já não vai ser tão bom assim.
Entende? Então, é interessante que a gente entenda quais são as qualidades dos doshas, é interessante que a gente entenda quais são as nossas qualidades no momento atual, as qualidades do nosso meio, para que a gente possa, então, determinar quais são as melhores escolhas alimentares e de práticas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Tá ficando claro? Ou tá muito bagunçado, vocês não estão entendendo nada do que eu tô falando aqui? Fala para mim aqui, tanto no YouTube, que eu tô vendo os comentários de vocês, quanto no Instagram. Tá ficando claro o que eu estou dizendo aqui? Das qualidades, de pesado, como uma pera pode ser mais leve do que uma banana? Ou tá uma bagunça? Vocês conseguem sentir quando eu falo assim, ó, pensa numa pera. Pensa você mordendo uma pera. Você não consegue sentir que ela tem menos densidade? Como se ela fosse mais porosa do que uma banana? Quando você morde uma banana, você consegue sentir, só de falar, você consegue sentir a textura da banana? Que massa, Laura. Feliz por isso. Boa. É isso, Dri. Pouco a pouco vai entendendo. Assiste a aula de doxas que vai ficar muito claro também o que eu tô falando aqui. Boa, Rodrigo. Tá claro? Massa. Então é isso. Quando a gente pensa em morder uma pera, a gente consegue quase que sentir o gosto dela na nossa boca e a gente consegue sentir essa porosidade dela. Essa porosidade é o que faz com que ela seja mais leve do que a banana, que é muito mais compacta, muito mais densa, muito mais untuosa do que essa pera. Então, uma pessoa capa doxa vai dar preferência a uma maçã, a uma pera, porque essas são mais leves. Uma pessoa vata doxa dê preferência a frutas que sejam um pouco mais untuosas, um pouco mais densas, um pouco mais pesadas, porque o vata já é leve demais, então precisa dessa densidade. E aí a gente vai equilibrando e fazendo essa caixinha, né? Esse encaixe muito bonito que é a vida. E a qualidade leve, ela tem predominância do elemento ar e éter, né? Não por acaso uma das principais características de Vata Dosha é ser leve. E aí a gente chega na qualidade fria. A qualidade fria é aquilo que literalmente possui um efeito resfriante no nosso corpo, e esse pode ser sentido ao tocar a nossa pele, tá? Então, a qualidade fria, ela é quase que um antídoto para queimação, para o excesso de fogo, para um pita em excesso dentro do nosso corpo, né? Quando a gente está com muita queimação, com uma azia, com uma indigestão, por exemplo, a gente vai buscar uma qualidade fria para equilibrar esse desequilíbrio do nosso corpo. Alguns exemplos de coisas frias são a babosa, né? O meio da babosa, a água gelada, tomar um banho gelado, água de coco, a própria carne do coco é gelada. Alimentos pesados normalmente possuem qualidade fria, porque eles resfriam o fogo do nosso corpo, eles exigem mais do fogo do nosso corpo, então eles acabam resfriando o nosso corpo. Então, nem sempre aquilo que tem potência fria vai ser sentido na nossa pele como frio. Por quê? Porque a gente cozinha, porque a gente faz alguns processos, né, de manejo antes de consumir aquele alimento. Mas muitas das coisas naturais que possuem potência fria, a gente consegue sentir. Então, por exemplo, uma coisa que é muito legal para pessoas que têm um excesso de pita, que tem azia, que tem queimação, é fazer uma rima de coentro. A rima de coentro é nada mais, nada menos do que você pegar uma colher de sobremesa de semente de coentro, deixar numa água e, durante a noite, você deixa ali aquele copinho com as sementinhas de coentro descansando com o copo tampadinho para não entrar nenhum bicho, nenhum pelo, nem nada assim. De manhã você vai ingerir essa água, pode ser ela um pouquinho morna ou pode ser ela na temperatura ambiente mesmo. Esse coentro, a semente de coentro, ele vai estimular essa potência fria, né? E vai ajudar com que você abaixe um pouco esse excesso de fogo. Porém, caso você faça isso com um Agni fraco, o seu Agni vai ficar fraco demais e você vai começar a não conseguir digerir os alimentos. Aí você vai ficar frio demais. Aí você vai precisar tomar o quê? Algo quente. E a qualidade quente é a nossa próxima da lista. Qualidade quente é aquela que, diferente da fria, produz queimação e aumenta o fogo do nosso corpo. Pode vir a provocar suor, caso seja consumido em excesso, e estimula o apetite e ajuda a nossa digestão. As pimentas e especiarias, de forma geral, têm potência quente. O chá de gengibre
que é o oposto da rima de coentro, tem potência quente. Um chá de canela tem potência quente. Se expor ao sol, né, tem potência quente. Então, se expor ao vento da noite é potência fria, se expor ao sol é potência quente. Alimentos muito salgados, muito temperados, fermentados, são de potência quente. Praticar esportes competitivos são de potência quente, tá? Então, quando a gente fala para um pita que, né, tem predominância ali do elemento fogo e água, não faça esportes competitivos no verão, principalmente exposto ao sol. A gente está falando assim, meu irmão, se você fizer isso, você vai aumentar tanto o fogo que você vai ficar inconsequente, você vai começar a fazer escolhas burras, você vai começar a agir por impulso e normalmente você vai brigar com as pessoas, você vai reagir de formas não legais. Então, pita, no verão, não faz esporte exposto ao sol, principalmente esporte competitivo. Tá? Então, é essa matemática que a gente segue quando a gente fala de qualidades. A Laura fala aqui, eu tenho a temperatura muito alta do corpo, as pessoas se acostumam a falar que quando me abraçam. Eu tenho muita azia, não sei se tem relação, mas queria saber se a Ayurveda pode ajudar. É exatamente isso que eu estou falando, Laura. É exatamente isso que eu estou falando. Você tem um excesso de fogo, você tem um excesso de qualidade quente. O elemento que representa, né, de predominância na qualidade quente é o elemento fogo. Agora, olha só que legal. Quando a gente está no início da nossa vida, quando a gente é criança, adolescente, a gente tem uma predominância da qualidade fria e a gente tem uma predominância da qualidade pesada, porque a gente está numa fase capa da nossa vida. Quando a gente está numa fase adulta, né, entre os 22, 23, 24 anos até os 55 anos, a gente está na fase pita da vida. Então a gente tende a ter uma qualidade mais quente, mais impulsiva, mais de ação e uma qualidade mais penetrante, de ação, ágil. A gente vai chegar na qualidade penetrante. E quando a gente passa dos 55 anos, a gente entra na fase vata da vida. E aí a gente começa a ter uma predominância da qualidade fria e da qualidade leve. E aí, quando a gente começa a perceber isso, mulheres que entram na menopausa e começam a se sentir perdendo massa magra, começam a se sentir instáveis porque estão leves demais. Mulheres que entram nessa fase e começam a sentir mais frio do que elas sentiam antes. Mulheres que continuam fazendo a mesma alimentação que faziam, só que não conseguem mais digerir tão bem, não conseguem mais se nutrir tão bem, começam a perder peso, não entendem o que está acontecendo. Porque o corpo ele para de produzir tanto calor por si só e entra numa fase mais vata da vida. Então, o que precisa fazer? Aumentar a qualidade de calor e aumentar a qualidade de peso, de untuosidade, para nutrir melhor esse corpo que literalmente começa a se desfazer, digamos assim, né? Na visão da Ayurveda, o Vata é aquele que destrói também. Então, na fase Vata da vida é quando o nosso corpo começa a se depreciar e a gente vai, pouco a pouco, né, morrendo, digamos assim, né? Sem muitas papas na língua. Laura, molho de tomate é quente. O tomate é ácido e ele é quente. E ele aumenta o seu fogo digestivo, mas ele também aumenta o Pitta Dosha no seu corpo e aumenta a qualidade de fogo. É só olhar para ele, né? Vermelhão ali, daquele jeito, parece uma bolinha de fogo. Eu expliquei bastante isso na Jornada Agni, que está disponível lá para os alunos do Movimento Ayurveda, que além das 9 aulas e mais de 12 horas de conteúdo, agora tem também 4 aulas, mais de quase 5 horas de conteúdo só falando sobre Agni e tudo isso aí, de coisas quentes ou frias e como são os alimentos dentro do nosso corpo. O limão também é ácido, ele também é potência quente, por isso que muita gente acha que acordar de manhã e tomar um copo de água com limão e gengibre e cúrcuma e é saudável, essa pessoa vai ter ali uma acidez muito alta, essa pessoa vai ter ali uma azia, uma gastrite, dependendo até uma úlcera, fezes pastosas, vai ter um pouco mais de impulsividade, de irritabilidade, tá? E ainda vem a pessoa e bota um limão inteiro, né? Então, todos os alimentos e elementos possuem, todas as drávias, substâncias possuem gunas, qualidades. E como eu falei no começo dessa aula de hoje, as
drávias, né, as substâncias, têm um efeito no nosso corpo a partir dessas gunas, dessas qualidades. Certo? Então, a gente chega na qualidade untuosa, uma das qualidades que as pessoas têm mais dúvidas, porque essa é uma palavra nova, né, pra gente, assim. Eu mesmo só ouvi a primeira vez quando eu fiz minha formação de Ayurveda. Untuoso é aquele elemento que aumenta a água dos nossos tecidos e promove viscosidade, promove untuosidade, promove uma oleosidade, digamos assim, tá? Então, o untuoso é aquilo que nutre, que promove força, que protege os nossos tecidos, que reveste os nossos tecidos. Se a gente tem um excesso de acidez, por exemplo, como a Laura falou aqui, se a gente é muito quente, se a gente come muito fermentado, muita pimenta, se a gente se expõe muito ao sol, se a gente é muito estressado, irritado, se a gente come muito tomate, come muito pimentão, come muita cebola crua, come muito alho no alimento, a gente vai aumentando esse fogo. Esse fogo ele começa a destruir essa untuosidade do nosso estômago. E aí a gente começa o quê? A ficar com umas ranhuras no meio da língua, que começa a destruir o quê? O Kledaka kapha, que é nada mais, nada menos do que vou falar aqui, um subdosha de kapha dosha, que seria como se fosse um fragmento de kapha dosha dentro do nosso corpo, que é o responsável por revestir o nosso estômago, o nosso esôfago, o nosso trato gastrointestinal. E esse é o responsável por promover essa untuosidade que promove essa proteção. Porque caso a gente não tenha essa proteção adequada, esse suco gástrico ele começa a nos queimar. Esse suco gástrico, ele pode começar a subir, ter azia, queimação e tudo isso que a gente sente. Então, quando a gente fala, eu estou sentindo queimação, literalmente a gente está sendo queimado porque a gente está sem a camada de proteção que nos impede de nos queimar. Quando a gente não tem untuosidade no corpo, muito comum em pessoas veganas, crudívoras, pessoas que se alimentam de luz, pessoas que deixam de consumir boas gorduras na sua alimentação do dia a dia, a gente encontra essas pessoas com o calcanhar rachado, ressecado, a gente encontra essas pessoas com o cotovelo muito ressecado, a gente vê nessas pessoas uma falta de lubrificação nas juntas, a gente vê nessas pessoas olhos ressecados, escleras ressecadas, língua ressecada, e a gente encontra nessas pessoas, normalmente, um excesso de Pitta dosha. Por quê? Se eu não tenho um kapha dosha, se eu não tenho uma capa de untuosidade para me proteger, Pitta dosha, que é o fogo, vai começar a me queimar por dentro. Então, a gente precisa nutrir a nossa qualidade untuosa, que é uma coisa que falta muito na alimentação do brasileiro e do mundo inteiro de forma geral, porque a gente começou a comer muitos alimentos muito salgados, ultraprocessados, né, industrializados, muitas coisas prontas, congeladas e tudo isso. E quanto mais a gente vai se alimentando dessa forma, menos boa untuosidade a gente tem. Então, o que é untuoso, Gustavo? Caldos, cremes, khichdi, purê. O que é khichdi, Gustavo? É o arroz da Ayurveda que a gente cozinha ali, faz quase uma papinha de arroz com uma lentilha, com cenoura, com abobrinha e fica uma delícia. Vou postar a receita do khichdi em breve, inclusive. Óleos de boa qualidade promovem boa untuosidade. Abacate promove untuosidade, tá? Então, a gente tem aí essas qualidades, né? Esses alimentos e esses elementos que promovem untuosidade. O untuoso é o oposto da qualidade seca. A qualidade seca é aquilo que desidrata o corpo, que promove emagrecimento, que nos faz perder massa magra, é aquilo que promove ressecamento, enrijecimento de torção mesmo, a gente vai ficando rígido, a gente perde flexibilidade quando a gente está seco. Pode gerar constipação, pode gerar uma pele ressecada, craquelada, pode gerar ardência nos olhos. Então, a qualidade seca, muito encontrada em pessoas de Vata dosha, e muito encontrada também em pessoas de Pitta dosha, que estão com esse fogo queimando demais, e se a gente queima demais, a gente seca, né? Então, a qualidade seca, ela é o oposto do untuoso. Então, se uma pessoa que está com uma boa untuosidade consegue fazer um cocôzão saudável,
não tem problema de evacuação, não tem problema de excessos, de estagnação, de ressecamento, de nariz craquelento, cheio de catota dura, não tem problema de unhas quebradiças, não tem problema de fezes muito secas, muito duras, não tem problema de cabelo muito ressecado, não tem problema de pele seca. Então, tudo isso é a gente fala, né? Teve uma pergunta na caixinha de perguntas hoje, minha pele é muito seca, o que eu faço? A resposta para essa pergunta é, você precisa se alimentar de coisas mais untuosas. Eu já falei em alguma aula aqui, que tem uma amiga minha que ela faz um acompanhamento de Ayurveda com outra pessoa, e essa pessoa recomendou para ela que ela pudesse ficar com um óleo que ela passava no corpo durante o dia inteiro. E eu expliquei para ela que isso, na verdade, só mascarava o problema, porque se a pele está seca, esse problema está muito mais antes do que você já está vendo, porque a pele seca ela é uma consequência de um ressecamento que está acontecendo dentro de você. Se está faltando untuosidade na sua pele, está faltando untuosidade nos seus tecidos corporais, está faltando untuosidade no seu trato gastrointestinal. Provavelmente você vai ter problemas com azia, com queimação. Provavelmente você não vai ter uma boa absorção de nutrientes. Um pouquinho de fisiologia aqui para a gente. As nossas células, elas são revestidas por uma camada de untuosidade, de gordura mesmo. E essa camada de gordura é a responsável por aderir os nutrientes nela e assim puxar para ela e assim ela vai entrar na nossa, né? Resumindo do resumo, ela vai ali passar no nosso trato gastrointestinal, vai passar para o nosso fígado pela veia porta, vai passar para a nossa corrente sanguínea, vai chegar no sangue, no sangue, nosso sangue vai chegar no coração e o do coração vai expandir para o nosso corpo, levando aqueles nutrientes para onde eles precisam ir. Ufa! Se eu não tenho essa camada de untuosidade nas minhas células, esse nutriente ele não consegue aderir, ele passa reto, ele vai embora, ele é eliminado, né, pelas minhas fezes, ele é eliminado pela minha urina, e aí você é aquela pessoa que fala, nossa, eu como um monte e eu não engordo, eu sou magro de ruim. Mas, ao mesmo tempo, quando você pede para essa pessoa botar a língua para fora, a língua dessa pessoa explode para fora, e incha, cheia de marca de dente, mostrando que essa pessoa está com uma dificuldade de absorver os nutrientes. Então, nem sempre ser magro é sinônimo de ser saudável. Muita gente acha que, não, eu como e não engordo, isso é bom. O meu metabolismo é bom. Não necessariamente. Às vezes você só está seco e não está conseguindo gerar aderência dos nutrientes necessários para o seu corpo. Eventualmente, isso vai levar a um adoecimento. Então, a untuosidade é uma das qualidades mais importantes que a gente precisa ter na nossa alimentação e a gente não dá muita atenção para isso. Então, a gente acorda, come um pão, que é adstringente, e toma um café, que é ressecante do nosso corpo. Aí a gente, no lanche da manhã, a gente vai e come uma maçã, que também é levemente adstringente. Aí na hora do almoço a gente come um arroz, um feijão, um peito de frango magro e salada, que também a salada é adstringente, o arroz e o feijão ali tem potência fria. Beleza. E aí a gente chega à noite, quando o nosso corpo faz o quê? Mano, eu preciso de sabor doce, eu preciso de nutriente. Qual que é o sabor mais nutritivo? Já tivemos essa aula. É o sabor doce. O sabor doce vai disparar um gatilho no seu cérebro, só que seu cérebro vai entender como, vamos comer chocolate? Vamos comer um pudim? E aí você vai perpetuar um ciclo onde você vai acumular gordura, vai acumular ama no seu corpo, mas não vai estar se nutrindo adequadamente. Então, olha só a cadeia de acontecimentos que existe quando a gente não consegue simplesmente colocar alimentos de qualidade untuosa na nossa digestão. Mas aí não seria um processo inflamatório a má absorção? Depende, Júlio, depende. A má absorção pode levar a um processo inflamatório. A falta de untuosidade pode levar a um processo inflamatório, mas não necessariamente. Mas o processo inflamatório vai acabar acontecendo porque se você não conseguir digerir adequadamente os alimentos, você vai acumular toxinas no seu corpo e aí vai levar a um processo inflamatório eventualmente. Tá? Então, tá certo? Untuosidade? Compreendido?
Entenderam o que é untuoso? Entenderam a importância da untuosidade na alimentação de vocês? Por isso que a minha recomendação normalmente é, de manhã, coma alguma coisa que seja untuosa, uma frutinha cozida, um mingau, uma pastinha de semente de abóbora, uma pastinha de semente de girassol, que tem ali uma boa untuosidade. Se não der para comer, na janta, dê preferência a comer comidas untuosas, caldos, cremes, um kitcherizinho, uma sopinha, um purezinho, bote untuosidade na sua vida. Não tenha medo das boas gorduras. Quais são as boas gorduras? O azeite de oliva é uma boa gordura, mas ele é levemente picante. O óleo de gergelim é uma ótima untuosidade. A gente pode trazer untuosidade através da abianga, que é passar o óleo no nosso corpo, mas tirando esse óleo depois. Mas só passar a abianga não adianta. Quem come, né, leite e derivados pode fazer o uso do ghee nas refeições. Quem não come pode fazer o uso do óleo de gergelim com um pouquinho de óleo de girassol de boa qualidade e um pouquinho de óleo de uva, mas nas suas proporções. Eu compartilhei lá no grupo de quem estava no grupo do WhatsApp da Jornada Agni, essa receitinha. Tá? Então, a untuosidade ela é muito importante e se a gente só se alimentar de alimentos secos, adstringentes, né, que ressecam o nosso corpo, que são alimentos que desidratam o nosso corpo, que puxam água do nosso corpo, a chance da gente acabar adoecendo e ficando com barulhos nas juntas e todas essas qualidades que eu falei para você é muito grande. Qualidade lenta. Diz-se que as substâncias que têm a propriedade de nos curar normalmente possuem a qualidade lenta. Essas costumam ser as mais nutritivas e permanecem por mais tempo dentro do nosso corpo. Então, lento é aquilo que a gente literalmente sente que vai devagar, o processo é mais devagar. As proteínas animais, por exemplo, né, que são as que mais demoram para serem digeridas dentro do nosso corpo, que demoram ali entre 4 a 6 horas para serem digeridas dentro do nosso corpo, elas têm uma propriedade lenta. O mel, o xarope, tem uma propriedade lenta. O xarope que eu digo é o xarope feito na Ayurveda, né? Que é uma combinação ali da água com o açúcar e faz todo o Bragg Nights e dá uma temperada, uma medicada ali com as ervas necessárias. Ele tem uma qualidade lenta. O Haridra Kumari, apesar de ser seco, ele tem uma qualidade lenta, que para quem não sabe é a mistura de babosa com a cúrcuma, né? E a gente faz ali uma pastilhazinha que é muito utilizada na medicina Ayurveda. Então, a gente tem na qualidade lenta a propriedade da terra, a prioridade, né? a predominância dos elementos terra e água. Então, muita gente consome alimentos de qualidade lenta, fria e pesada, como por exemplo as carnes, só que não tem um bom fogo digestivo para digeri-las. E aí o que acontece? Acumula ama, acumula toxina, acumula alimento mal digerido e isso se mostra no acúmulo de tecido adiposo, no acúmulo de gordura abdominal ou em qualquer outro lugar. Então, se você costuma consumir alimentos de qualidade muito lenta, que demoram demais no seu trato digestivo, não é tão interessante que você faça isso quando você estiver com um fogo digestivo mais baixo. Por isso que na Ayurveda não se recomenda consumir proteínas após o sol se pôr, porque depois que o sol se põe, o nosso fogo digestivo diminui, e quando o nosso fogo digestivo diminui, a nossa capacidade digestiva se torna incapaz de conseguir digerir adequadamente aquele alimento que é pesado, frio e lento. Por isso que, de noite, é mais indicado que você consuma alimentos que sejam untuosos, leves e de fácil digestão, porque assim você não vai sofrer com o efeito negativo de se alimentar depois que o sol se pôs. É tão óbvio, né, quando a gente entende? Parece tão fácil, né? Parece tão simples, mas eu sei que é uma sopa de letrinhas aí para quem está chegando agora, mas sem pressa, mas com comprometimento. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, mas ainda está aqui comigo e não saiu da live falando, mas esse cara é maluco, assiste a aula de doshas, assiste os vídeos, as aulas que estão lá no YouTube completas para você,
porque eu explico tudo tintim por tintim. Eu tenho certeza que se você assistir essas aulas, você vai entender cada vez mais o que eu estou falando aqui. Tá? E sim, fica prazeroso cuidar da saúde dessa forma, porque a gente entende, né, o que a gente está escolhendo. A gente não está só seguindo a recomendação de alguém que muitas vezes a gente nem conhece e que na maioria das vezes nem conhece a gente. A gente está seguindo aquilo que a gente consegue reconhecer dentro do nosso corpo. Tá? Então, quando a gente fala da qualidade lenta, né, a gente está falando aí desses alimentos de difícil digestão. E alimentos que são de rápida digestão, frutas, alimentos que são de rápida digestão, coisas bem cozidas, né? Então, muita gente se engana quando fala, eu não posso comer fruta à noite. Não é questão de não posso comer fruta à noite. Não pode comer fruta à noite, entre aspas, porque a fruta é leve, ela é fria. Porém, se você comer ali uma banana da terra, cozidinha, botar ali um pouquinho de melado e botar um pouquinho de canela e um pouquinho de cardamomo em pó, é melhor do que você comer ali uma picanha com arroz e purê de batata. Entendeu? Ou então você comer ali, ao invés de você comer um macarrão, só o macarrão, você pode fazer uma sopa com esse macarrão bem cozidinho, que já vai ser melhor do que comer só um macarrão que vai ser ali seco, frio e pesado. Entende? Então, nem sempre é sobre a substância em si, mas também a forma de preparo dela, a quantidade dela e como que você consome ela. Tá? E o oposto da qualidade lenta é a qualidade penetrante. A qualidade penetrante são aquelas substâncias que agem rapidamente dentro do nosso corpo, que conseguem chegar rápido no lugar onde elas devem ir. Então aqui a gente está falando mais de termos de uso de farmacológicos, digamos assim, né? Então, normalmente, os alimentos de sabor penetrante, eles são picantes, tá? Então, pimentas, o chai, que é um leite cozido com especiarias, óleo morno, quando a gente faz oleação, né, a gente quer uma qualidade penetrante, a gente usa um óleo de gergelim morno, porque o óleo de gergelim já é penetrante, já é quente, a gente amorna ele e ele se torna mais penetrante, mais fácil de penetrar na nossa pele. O vinho medicado, que é muito utilizado na Ayurveda, por exemplo, para mobilizar aquilo que está estagnado, que está parado dentro do nosso corpo. Então, ele tem predominância do elemento fogo. Eu não sei se eu falei, mas a qualidade lenta tem predominância dos elementos terra e água, assim como a qualidade pesada, assim como o Kapha Dosha, tá? Então, por isso que Kapha Dosha também tem, além de ter a qualidade pesada, também tem a qualidade lenta. Então, o penetrante, a gente pode dizer, por exemplo, que um Pitta Dosha é penetrante. Disse que o olhar de um Pitta Dosha é penetrante, é aquele olhar que atravessa a sua alma, aquele olhar que consegue ver a sua verdade. É muito difícil mentir para um Pitta Dosha. Muito difícil mentir para um Pitta Dosha, porque o Pitta Dosha ele olha com você com tanta que parece que ele sabe o que você vai falar antes de você falar, então você não, até treme na base, tá? Então, quando a gente fala de nutrição dentro da Ayurveda, quando a gente fala de nutrir tecidos, nutrir um corpo que está debilitado, a gente normalmente vai utilizar alimentos e medicamentos que têm qualidade lenta. Quando a gente fala de eliminação dentro do tratamento da Ayurveda, a gente está falando de utilizar medicamentos que têm propriedade penetrante para que essas possam agir diretamente aonde a gente quer que elas ajam, tá? Sem ficar perdendo muito tempo passeando dentro do nosso corpo. Cara, esse vinho é um vinho que a gente normalmente utiliza ervas, especiarias e outras coisas mais dentro do vinho que muitas vezes é diluído em água e a gente toma ele de forma medicinal. Eu não vou passar a receita aqui, porque nem é o tema dessa aula, mas, dependendo do caso, eu posso acabar passando para pessoas dentro do acompanhamento, porque tem pessoas que têm um acúmulo e uma estagnação tão grande de toxinas dentro do corpo que o vinho ele vem como uma forma de agilizar o processo de eliminar, mas depois a gente tem que nutrir. Então, seria responsabilidade minha passar uma forma de você fazer um vinho medicado, porque não é esse o objetivo, tá? Depois da qualidade penetrante, a gente tem a qualidade estável. A qualidade estável é aquela que são difíceis de serem movidas e que promovem força. Então, normalmente, aquilo que é estável é nutritivo.
O que é estável? Alimentos sólidos, alimentos rígidos, né? Os sabores doces, né? O arroz, a carne, os carboidratos, de forma geral, eles são bem estáveis, né? Você vê que ali, tipo, uma batata, ela é bem estável. Mesmo depois de cozida, ela continua estável ali. A não ser que você aperte ela com uma ligeira força ou a não ser que você cozinhe muito ela até ela derreter, né? Mas alimentos estáveis são normalmente alimentos crus, por exemplo, são alimentos que têm uma forma mais estável. O sabor doce, né, que é o sabor mais nutritivo, ele se conecta muito com a estabilidade e o elemento predominante é o elemento terra. Depois do estável, obviamente, a gente tem a qualidade móvel. A qualidade móvel é aquela que ajuda a trazer movimento para aquilo que está parado ou para aquilo que está estagnado. Então, o estável a gente vai utilizar, por exemplo, quando uma pessoa está com diarreia. A gente vai utilizar medicamentos, alimentos e preparos que vão ajudar a dar uma estagnada, que vão ajudar a trazer uma estabilidade para aquela pessoa que está muito... Por outro lado, né, a qualidade móvel é aquela que quando uma pessoa está com constipação, uma pessoa está com dificuldade de eliminar aquilo que está preso dentro do corpo, quando uma pessoa está cheia de muco, por exemplo, a gente vem trazer coisas que promovem mobilidade dentro do corpo, né, para mover aquilo que está parado ou aquilo que está estagnado. Então pode ser uma constipação, pode ser um excesso de muco, enfim. Tá? Então, normalmente, aquilo que é laxativo e que estimula as eliminações corporais é móvel. Então, o ghee medicado, óleos e óleos medicados, as sopas, os caldos, os chás mais quentes, tipo chá de gengibre, um óleo de rícino, por exemplo, ele é super móvel, ele super estimula a mobilidade. Se fizer uma pastinha de óleo de rícino com gengibre e colocar no umbigo, você tem aí um super laxante natural, mas que tem que usar com cuidado porque pode acabar queimando a pele, mas estimula bastante, né? Tomar óleo de rícino, por exemplo, meu Deus do céu, é diarreia na certa. Então, tudo pode ser utilizado da forma correta e o móvel tem aí predominância dos elementos água e ar. Aí depois a gente tem a qualidade macia. Macia é aquela que apresenta pouca resistência ao toque ou à pressão, que promove flexibilidade ao corpo, né? Maleabilidade ao corpo. É o tal do colágeno, né? Se a gente não tem o colágeno, a gente fica enrijecido. Então, a qualidade macia vai ser encontrada nas gelatinas, né? Muito colágeno, nos purês, no mingau. Então, é uma combinação do elemento água, mas também do elemento éter. Então, é literalmente a mobilidade, é aquilo que promove fluidez, é aquilo que promove... Né? O macio muitas vezes está junto com aquilo que é untuoso e o macio muitas vezes está junto com aquilo que tende a ser um pouco mais lento, tá? Então a gente vai começando a conectar aí coisas das qualidades similares, tá? Depois do macio a gente tem o duro, que por sua vez é aquilo que apresenta resistência e fornece firmeza, que fornece força e resistência para o nosso corpo, né? Tudo aquilo que é osso duro de roer, que promove rigidez e não muitas vezes não é muito bom essa rigidez, que muitas vezes está associado ali à qualidade seca também, não, né? A gente tem que tomar cuidado com essas coisas que são um pouco mais rígidas, tipo comer uma rapadura ali, talvez não seja o ideal, né? Muita predominância de elemento terra dentro da qualidade duro. E aí a gente tem o límpido, que é aquilo que não é pegajoso e nem turvo, que é aquilo que sedimenta, que é aquilo que decanta, que é aquilo que a gente consegue ver através. Então, se a gente fala, por exemplo, de tomar uma água morna, a gente está falando de algo que é límpido, que vai ajudar a mobilizar, que não vai estagnar, que não vai se prender dentro do nosso corpo e que vai ajudar a mover aquilo que está preso. Tem predominância do elemento terra, ar, fogo e éter. E o viscoso, por sua vez, é o oposto do límpido. É aquilo que promove untuosidade, é aquilo que promove viscosidade dentro do nosso corpo. É aquilo que é grudento, que promove proteção. Então a gente vai consumir coisas límpidas quando a gente quer também eliminar. E a gente vai consumir coisas mais viscosas quando a gente quer nutrir. Então a diferença da água morna, por exemplo, que é límpida, para um suco de babosa, por exemplo, que é viscoso, que é turvo, que é, né, é que o suco de babosa ele vai refrescar e ele vai aderir, ele vai gerar untuosidade, enquanto que a água morna ela vai
ajudar no estímulo de eliminação. Então, o viscoso nutre e promove a restauração de fraturas, por exemplo, enquanto que o viscoso pode ser utilizado mais em ferimentos, tá? Em feridas mesmo da pele, assim. Então, se a gente, né, pensar nisso, a gente começa a ter um pouco mais de entendimento. Então, aquilo que é mais viscoso vai ser um pouco mais nutritivo e gerar aderência, e o viscoso tem aí predominância do elemento água. A gente tem também a qualidade suave. Essa qualidade suave é um pouco mais difícil de entender. A qualidade suave é aquilo que promove ressecamento e dureza dentro do nosso corpo e dos nossos tecidos. Então, ela acaba ressecando demais o nosso corpo. A gente tem, na qualidade suave... Desculpa. A qualidade suave é aquela que nutre e que permite a passagem fácil das coisas, que ajuda, limpa o caminho. É como se fosse o gari na rua ali que vem e limpa todo o lixo e faz com que o caminho fique livre para as coisas passarem. Essa é a qualidade suave. Tá? Então, ela tem ali o abacate, os óleos de boa qualidade, a gente tem ali o leite vegetal, uma água morna também, tudo isso é suave. Agora, o áspero, que é o oposto, que é isso que eu falei, que promove um ressecamento e uma aspereza que meio que fecha os canais, meio que dificulta o canal de se abrir, de se passar coisas. Então, tudo aquilo que resseca o nosso corpo também é ácido. Tudo aquilo que não é untuoso tende a ter qualidade de aspereza. E a gente tem ali o elemento ar e o elemento terra na aspereza. E aí a gente tem, antes penúltimos, a gente tem a qualidade sutil e densa. Sutil é aquilo que é tão fluido que consegue chegar até mesmo nos tecidos mais distantes, mais difíceis de serem atingidos, tipo o tecido reprodutivo. Então, sutil é aquilo que se adapta com facilidade, aquilo que é pequenininho, que vai. Tipo o gui. O gui ele consegue ser sutil, untuoso, tá? E consegue chegar onde ele tem que chegar. Por isso que ele é um ótimo anupana, um ótimo veículo para medicamentos dentro da Ayurveda. Tem predominância do elemento fogo, ou seja, tem essa penetrabilidade, mas tem aí também o ar e o éter que conseguem se adaptar e se mover dentro desses lugares muito pequenininhos. E oposto dele, a gente tem a qualidade denso. O denso é aquele que possui moléculas grandes, que nutre o corpo, mas que pode gerar um metabolismo um pouco mais pesado, um pouco mais lento. Denso vai ser aquele, por exemplo, um mel é denso. Agora, o ghee, ele é mais suave. Ambos são ótimos veículos para chegar. Então, o mel ele consegue levar ervas que são leves para até lugares onde elas seriam digeridas antes delas chegarem onde a gente gostaria que chegasse. O ghee também vai conseguir fazer com que essas ervas cheguem, só que vão ser propriedades diferentes. Então, o ghee vai ser um pouco mais rápido, o mel vai ser um pouco mais lento, tá? Porém, ambos funcionam super bem. Tem predominância do elemento terra. E por último, mas não menos importante, a gente tem a qualidade consistente, que é aquilo que decanta, que boia quando se separa do seu líquido, que nutre e que promove solidificação dentro do nosso corpo, ou seja, é aquilo que quando a gente ingere, parte dele se vai, mas parte dele fica dentro do nosso corpo ali para construir tecidos. Tem predominância do elemento terra. Esses aqui já são um pouco mais difíceis de entender, então eu vou passar mais rápido mesmo, porque não vai mudar nada na vida de vocês nesse momento. E a gente tem a qualidade líquida, né, que é aquilo que promove fluidez. Então a gente pode dizer que o consistente é o alimento, tá? A comida ali que a gente come, a comida, arroz, feijão e tudo mais. O líquido vai ser como se a gente pegasse essa mesma comida, cozinhasse muito ela, batesse no liquidificador e transformasse isso numa sopa. Concorda comigo que se eu comer um arroz, um feijão, uma batata e uma salada, tudo separadinho, tudo em formas diferentes, vai ser muito mais pesado e difícil de eu digerir do que se eu bater tudo isso no liquidificador, esquentar e transformar isso numa sopa? Então, quando eu penso, meu fogo digestivo está enfraquecido, então eu vou consumir algo mais líquido. Meu fogo digestivo está bom, então eu posso consumir algo mais consistente, mais sólido. Sólido não é a palavra certa, é consistente mesmo, tá? Então, o líquido é aquilo que promove fluidez, mobilidade e facilita o processo, o transporte de nutrientes pelo nosso corpo sem exigir tanto assim. Bom,
Deixei todo mundo com medo aqui nessa aula de hoje. 7 pessoas só na aula, normalmente tem 30. Eu sei, é um assunto mais denso, é um assunto um pouco mais aprofundado, mas eu quis trazer isso daqui para quem realmente quer entender a Ayurveda um pouco mais a fundo, porque sem entender as qualidades a gente não consegue entender a Ayurveda e nem os efeitos das substâncias no nosso corpo. Então, só para a gente finalizar aqui, eu quero que vocês observem que interessante. Vata Dosha tem predominância dos elementos, das qualidades, na verdade, né? Frio, leve, seco, áspero, móvel, instável e límpido. Então, quando a gente fala de nutrir um Vata Dosha, a gente vai falar de trazer coisas pesadas, lentas, gosmentas, densas, untuosas. Pitta Dosha tem qualidades fluido, quente, penetrante, forte, leve, móvel, levemente oleoso e levemente mal cheiroso. Então, para equilibrar um Pitta Dosha, a gente precisa de um pouco mais de densidade, porque ele já é leve e quente demais, então a gente precisa de um pouco mais de densidade, mas a gente precisa de qualidades frias. Então, o sabor doce, por exemplo, vai ser ótimo para um Pitta Dosha. Né? Um adstringente ali, que são as leguminosas, por exemplo, vai ser ótimo ali para um Pitta Dosha. E Kapha Dosha tem qualidades frio, pesado, lento, gosmento, denso, estável e pegajoso. Então, para nutrir adequadamente um Kapha Dosha, a gente vai utilizar alimentos e elementos que sejam mais leves, mais fluidos, mais penetrantes, né? Vai utilizar especiarias, por exemplo, vai utilizar chás mais picantes, tipo um chá de gengibre, um chá de canela, tá? Então, depois você assiste essa aula toda com calma de novo e faz essa conta de, pô, pode crer. Então, agora eu consigo entender que eu tenho essas qualidades de predominância e eu preciso equilibrar com essas qualidades opostas. Assista essa aula quantas vezes você quiser e precisar. Eu demorei um tempão para entender tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, então eu imagino que você também vai demorar um tempo, mas está tudo bem, sem pressa, mas com comprometimento. Lembrando que eu explico tudo isso aqui de forma muito mais clara, de forma muito melhor, de forma muito mais calma, de forma muito mais detalhada dentro do movimento Ayurveda. As inscrições estão abertas, é só você clicar no link que está na bio para você ver todo o programa do curso. Além das aulas, tem toda a jornada Agni disponível lá de brinde, de presente para você que quiser entrar, para você que já está lá dentro. Assistir, reassistir, assimilar tudo isso que eu estou falando aqui, porque é um assunto denso, é um assunto complexo, eu tento trazer da forma mais simples e descomplicada possível, mas tem coisas que a gente não consegue em 1 hora de aula. Então, dentro do movimento Ayurveda, você tem ali 9 aulas explicadinhas, detalhadinhas, tintim por tintim, você tem um material de apoio que você consegue imprimir, levar para o metrô, no ônibus, onde você quiser ler, e você vai entendendo cada vez mais, pouco a pouco, todos esses conceitos básicos da Ayurveda tão importantes. Então, na primeira aula eu falo só sobre essas qualidades, na segunda aula eu falo sobre os doshas e os elementos, na terceira aula eu falo sobre Agni e assim por diante. Então, se você quer entender e aprender a Ayurveda sem a perspectiva de querer ser um terapeuta, sem a perspectiva de querer atender pessoas, mas se você quer melhorar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, com essa compreensão que eu estou tentando passar aqui para você, nesse momento e em todas as outras aulas, cogite entrar para o movimento Ayurveda, que eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito, tá? Então, vou falar aqui rapidamente sobre os sabores dentro da Ayurveda, né? Então a gente tem 6 sabores: doce, azedo, salgado, doce, azedo, salgado, doce, azedo, salgado, amargo, picante e adstringente. Tem uma ordem certa, eu gosto de falar na ordem certa porque eu sou nerd. Então, a gente tem o sabor doce, que tem qualidades untuoso, pesado e frio. A gente tem o sabor azedo, que tem qualidades leve, quente e untuoso. A gente tem o sabor salgado, que é untuoso, pesado e quente. A gente tem o sabor amargo, que é seco, leve e frio. Ou seja, um sabor amargo ele não é ideal para Vata, porque Vata também é seco, leve e frio. Então, um Vata Dosha que vira vegano ou que vira crugívoro e para de comer coisas quentes, coisas densas, coisas untuosas, vai ficar ressecado, vai ficar adoecido, vai ficar constipado. Picante, seco, leve e quente. Quem que é seco, leve e quente? Um Vata Pitta. É seco, leve e quente. Tá? Então, um Vata Pitta que come muitas coisas picantes vai ficar mais adoecido do que um Pitta Kapha, por exemplo.
Tá? Então, por isso é importante a gente se reconhecer. Sabor adstringente, seco, pesado e frio. Então, cada um dos 6 sabores também tem as suas qualidades. E quando a gente sabe reconhecer as qualidades de cada um dos 6 sabores, reconhecer as nossas qualidades, reconhecer os alimentos que pertencem a esses sabores, e eu falo tudo isso lá no Movimento Ayurveda, tem uma aula só para isso, a gente consegue cada vez mais fazer melhores escolhas. Então, essa foi a aula de hoje, densa, complexa, profunda, eu sei, mas importante e necessária. Assista quantas vezes você quiser, assista com seu caderninho, assiste lá no YouTube que você pode pausar e acelerar e desacelerar. Eu duvido que alguém assista essa aula no 1.5 ou 2x, mas tá lá disponível no YouTube completa para você assistir quantas vezes você quiser. Vai ficar salvo aqui no Instagram também. Se você quiser aprender Ayurveda, seja muito bem-vindo ao Movimento Ayurveda. Está disponível o link na bio. Quando você quiser entrar, está lá esperando você. Muito amor, muito obrigado, tamo junto.